pessoal, eu sou a Bruna, trabalho com bolos decorados e hoje eu vou trazer vocês para montarem um bolinho junto comigo para uma encomenda. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, então eu espero que vocês gostem também, mas relevem, por favor, os meus erros de edição, porque é a minha primeira vez. Bom, como vocês podem ver aí, a primeira coisa que eu faço é molhar o bolo com uma camada generosa de calda. Essa calda é à base de leite condensado com água. E logo em seguida, eu venho fazendo a minha cinta de contenção com a cobertura que eu gosto muito de usar, que é o Buttercream de merengue suíço. É uma cobertura bem levinha e bem gostosa, mas na geladeira ele fica bem firme, então é muito bom para esses bolos decorados mais altos, que é o tipo de bolo que eu costumo fazer. Aí, logo em seguida, eu venho com a minha geleia de frutas vermelhas, que é uma delícia. Ela tem um sabor bem concentrado, então eu não coloco muita quantidade para não roubar o sabor do recheio de cima. Mas eu venho espalhando aí bem direitinho até os cantinhos para garantir que qualquer pedaço do bolo que o meu cliente corte vai ter a mesma quantidade de recheio. Então, eu espalho bem direitinho aí e venho em seguida com um pouquinho mais de buttercream para segurar também o recheio que vai vir logo em seguida. Agora, a gente vai vir com creme 4 leites, que eu sou suspeita para opinar, mas é o meu sabor preferido, com certeza, de recheio, junto com a geleia de frutas vermelhas. Ele é bem suave, bem cremoso, eu adoro. Aí eu vou espalhando com bastante cuidado para ele não misturar muito com a geleia, para na hora de cortar o bolo ficar aquele visual de duas camadas diferentes. E vou espalhando com bastante cuidado até os cantinhos, para ele ficar bem uniforme. E em seguida, eu venho com mais uma camada de bolo e começamos tudo de novo. Molhar com bastante calda o bolo. Essa massa é amanteigada, então em temperatura ambiente ela fica super molhadinha, mas mesmo assim, quem nega uma calda, não é mesmo? Então agora eu venho molhando mais um tantão o bolo. Aí eu pulei, gente, pra vocês não serem obrigados a assistir a montagem inteira do bolo comigo e pra não ser obrigada também a ficar repetindo tudo. Então, a gente tá na terceira camada de massa. Esse bolo vai ter 3 camadas de recheio e 4 camadas de massa. Então, aí eu venho fazendo a mesma coisa de novo, a minha cinta de contenção. Gente, eu queria muito que tivesse ficado perfeita essa cinta de contenção, porque eu adoro ver os vídeos na internet perfeitos, super satisfatórios, porém não foi dessa vez. Quem sabe um dia. Aí eu tô colocando a minha última camada de recheio, então eu coloquei todo o restante da minha geleia. E, gente, não achem que esse bolo vai ficar torto do jeito que ele tá, porque eu ainda vou prender ele no acetato, vou firmar e vocês vão ver na decoração que ele vai ficar certinho, tá? Não me critiquem antes de ver o resultado final. Aí eu coloquei a geleia e venho com mais creme 4 leites. Eu sempre tento colocar a mesma quantidade de recheio em todas as camadas para ele ficar bem bonito na hora de cortar. Então eu vou fazendo a mesma coisa aqui na primeira camada, vou espalhando aí com bastante cuidado e repetindo, o bolo não vai ficar torto, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Aí agora eu venho com o meu acetato para prender e firmar esse bolo antes de levar para a geladeira. Eu costumo usar o acetato mais baixo, mas eu só encontrei desse tamanho dessa vez, então vai assim mesmo. Aí a gente tem que firmar bem, tem que deixar ele bem pressionadinho para o bolo ficar bem firme, bem retinho na geladeira. Então, aí eu vou ajeitando, segurando e prendendo com um pouquinho de fita antes de vir com a última camada de massa. Eu vou prendendo com alguns pedaços de fita, mas eu deixo esse último pedaço abertinho ainda para conseguir colocar a massa direitinho. Aí, eu colocando a última massa, eu dou uma pressionadinha, o que ajuda ele a ficar mais retinho, e molho com mais calda. E agora esse bolo vai pra geladeira por pelo menos 6 horinhas. Aí eu tô usando o Buttercream de merengue suíço, que é a mesma cobertura que eu usei na contenção do bolo na hora da montagem. E tem muitos confeiteiros que gostam de fazer a espatulagem direto com a cobertura, só a espátula e a cobertura. Mas pra mim o saco de confeitar é muito mais prático, eu acho muito mais fácil de deixar o bolo lisinho depois. Então eu vou fazendo de baixo pra cima, vou preenchendo todo o espaço. Tem alguns buraquinhos, eu tento deixar o mínimo possível, mas isso eu preencho depois. E quando a gente espalha o recheio, esses buraquinhos também costumam ser tapados. Aí eu preencho bem esse cantinho pra não ficar abaixo do bolo, porque senão fica uma quina estranha na hora que a gente for tirar esse excesso de cobertura. Aí eu preencho, igual eu falei, os buraquinhos e depois venho com o restante da cobertura em cima pra espatular. Aí eu aliso
o topinho do meu bolo até chegar bem nos cantinhos. Eu adoro fazer isso, acho a parte mais divertida de todas. E eu vou alisando bem o topinho e depois, com essa espátula mesmo, eu vou dando uma leve alisada nas laterais antes de trocar de espátula. Aí eu venho preenchendo mais alguns buraquinhos com saco de confeitar e troco de espátula para essa espátula mais alta, para deixar o bolo bem lisinho e depois levo um pouquinho para a geladeira. Aí, depois de meia horinha na geladeira, a cobertura já tá durinha e eu posso fazer a coisa mais satisfatória do universo, que é cortar as quinas com uma faca. Eu amo essa cobertura por causa disso. Além dela ser muito gostosa, é muito versátil. Então, eu venho fazendo esse primeiro nivelamento, que não fica super perfeito, mas já vai deixando a quina bem retinha. Eu acho bonito os bolos que são com as quinas mais irregulares, mas não tem jeito, eu adoro cortar a quina do bolo. Então, eu venho nivelando, tirando qualquer excesso com bastante cuidado, tirando algum pouquinho de cobertura que tenha ficado em cima ainda. E aí, eu já venho para a espatulagem com um lilás médio, um tom de lilás bem bonito, eu gosto bastante. E eu venho fazendo uma espatulagem bem à mão livre. Eu faço alguns traços horizontais, outros verticais, e eu vou preenchendo um pouco do espaço bem no olho, assim, não é pra ser um bolo milimetricamente certinho. Então, eu vou olhando onde eu acho que falta cobertura ainda e vou preenchendo. Depois, eu notei que ainda tinha um pedacinho do bolo que estava mais alto. Eu sou meio chata com isso, então eu venho cortando um pouquinho mais da quina para deixar o bolo bem perfeitinho. Bom, eu fiz um espatulado nesse verde clarinho, da mesma forma que eu espatulei no lilás, e eu fui fazendo ele próximo dos espatulados do lilás também e tampando em alguns outros lugares para preencher um pouquinho mais do espaço. E utilizei esse lilás também, só que mais clarinho, misturado com o buttercream branco, para dar um terceiro tom, que foi de acordo com as cores do convite da aniversariante. A aniversariante, inclusive, é uma das minhas melhores amigas, tá, gente? Por isso que eu não tô com o look completo de confeiteira pra fazer esse bolo, porque eu tô voltando a vender meus bolos agora, esse foi o primeiro. E aí eu fui finalizando com o trabalho de bico no lilás mais escuro e nesse verdinho. Eu fui fazendo formatos diferentes pra ficar bem orgânico e completei com um suspiro de merengue suíço, que acho que fica super legal misturado com o trabalho de bico. Além de ser super gostoso, eu acho que ele dá um charme e tem um brilho natural que eu acho que fica muito bonito. Aí eu fui completando os espacinhos que faltavam. E para dar o toque final, eu vim com esse respingado dourado. Esse respingado é feito com pó dourado comestível misturado com álcool de cereais, que é a forma que a gente faz na confeitaria. E eu fiz esses respingos maiores para dar, né, um tchan. E eu também fui fazendo esses respingos menorzinhos que ficam muito bonitos, principalmente pessoalmente no detalhe. Eu gosto muito do efeito que dá. E é isso, esse é o look final do bolo. Espero que vocês tenham gostado, me falem o que vocês acharam aí nos comentários e até mais. Oi, pessoal, eu sou a Bruna.